Eu converso agora, aqui na Rádio Justiça, com o Dr. Carlos Londe. Ele que é tabelião de protesto e associado do Instituto de Protesto de Minas Gerais. O assunto da conversa hoje é o protesto extrajudicial, que é uma opção para profissionais liberais. Dr. Carlos Londe, quero agradecer primeiramente a participação aqui na Rádio Justiça. Eu que agradeço, Pedro. Muito obrigado a você e a todos os ouvintes. Já partindo do princípio, explica para a gente então o que seria esse protesto extrajudicial. Bem, o protesto extrajudicial, Pedro, é uma ferramenta extremamente efetiva para a cobrança de dívidas. Quando alguém está te devendo, se você tem um documento que comprova essa dívida, você pode procurar o cartório de protesto, que ele vai intimar aquela pessoa com fé pública para aquela pessoa proceder ao pagamento daquela dívida que ela tem para com você. Então, o protesto é uma ferramenta extrajudicial, ou seja, não tem juiz envolvido e é muito mais rápida do que os mecanismos judiciais que estão à disposição do cidadão. E quais, então, são os títulos que podem ser passíveis dessa modalidade? Perfeito. Veja bem, Pedro, na verdade, todo documento de dívida que expressar uma obrigação de pagar em dinheiro e que a obrigação tiver um valor definido, que tiver como nós verificarmos que aquela pessoa que você está indicando como devedora é efetivamente a devedora, ela pode. Esse documento pode ser protestado. Como exemplos, nós temos as sentenças judiciais podem ser protestadas, as certidões de dívida ativa, cheques, contratos, notas promissórias, cédulas de crédito bancário, letras de câmbio, duplicatas mercantis, uma série de documentos que, se a gente ficar aqui falando todos, nós vamos tomar provavelmente aí todo o período do pessoal, né? Mas o importante é que qualquer documento escrito que comprove que aquela dívida existe, o valor daquela dívida, ele pode ser passível de protesto. E especificamente então, doutor Carlos Londe, para os profissionais liberais, como que eles poderiam também se utilizar desse mecanismo para cobrar as dívidas? Veja, na verdade não há nenhuma peculiaridade no que tange ao uso do protesto pelo profissional liberal. Ele vai utilizar do protesto da mesma forma que qualquer outro credor pode se utilizar. O que normalmente acontece é que o profissional liberal, em regra, ele é uma pessoa física. Então qualquer dívida que ele tem ali, né, qualquer crédito que ele tenha a receber, acaba fazendo uma diferença muito grande na receita dele. E aí, ele, como qualquer outra pessoa, o caminho é comparecer até o cartório de protesto da comarca dele, da cidade dele, com a documentação, para requerer ao cartório que ele faça o protesto. O cartório, então, ele vai recepcionar essa documentação, ele vai analisar essa documentação, verificar se está tudo conforme, de acordo com os termos da lei, e estando tudo conforme, vai intimar o devedor para que o devedor, efetue o pagamento em cartório em 3 dias úteis, sob pena de ser protestado. E aí o nome da pessoa vai ter uma série de restrições. O senhor disse que a pessoa procura ali na própria região, mas tem algum cadastro nacional onde conste que essa pessoa está devendo em determinada unidade da federação? Sim. O Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, seção nacional, ele tem uma base de dados nacional em que qualquer pessoa, sem necessidade de cadastro e de forma gratuita também, ela pode consultar a existência ou não de um protesto em determinado CPF ou CNPJ. Basta que a pessoa acesse, por exemplo, a plataforma do Instituto Mineiro, do Instituto de Protesto aqui de Minas, que é www.protestomg.com.br. Lá nós vamos encontrar uma série de facilidades eletrônicas à disposição do cidadão. Uma dessas facilidades, Pedro, é exatamente a Central Nacional de Protesto, em que você consegue, com o CPF ou CNPJ daquela pessoa que você pretende pesquisar, verificar se ela está protestada em todos os estados da federação. E repito, de forma gratuita e sem necessidade de você fazer qualquer cadastro. E já direcionando o fim, doutor Carlos, é uma taxa única ou é um valor proporcional ao da dívida? Primeiro, cada estado, Pedro, o Tribunal de Justiça de cada estado é o responsável por determinar o valor do protesto. E então cada estado vai ter uma tabela diferente. Em todos os estados, a tabela ela é de acordo com o valor do título.
Então, títulos mais altos vão ter uma taxa normalmente mais alta. Então, aqui em Minas, hoje, nós temos 26 faixas de valor, tá? Que vão aí desde 1 centavo, né, na verdade, até títulos acima de 48 mil e alguns reais, alguma coisa assim. Tá? Mas é uma faixa, é uma tabela em que você tem diversas faixas de valor. Só para concluir, então, quais seriam as limitações para as pessoas que são protestadas, mas não pagam a dívida? Bem, essas limitações são de acordo com aquela pessoa com quem ela vai contratar. Existem, por exemplo, bancos que quando vem que a pessoa está protestada, não dão para a pessoa cartão de crédito. Mesmo a pessoa que já é correntista, muitas vezes não consegue retirar um novo talonário de cheques. A taxa de juros, muitas vezes, para essas pessoas acaba ficando mais elevada, porque se aquela pessoa já está devendo, a probabilidade dela vir a inadimplir o contrato, a não pagar, né, o contrato que ela está fazendo com aquele credor acaba sendo maior. Existem lojas de departamento, por exemplo, que não dão crédito, não fazem financiamento, né, com as compras parceladas para os clientes. Essas são algumas das dificuldades que a pessoa que está protestada pode enfrentar aí, enquanto ela não quitar a dívida junto ao cartório, junto ao credor. Muito bem, essa foi a entrevista com o Dr. Carlos Londe, ele que é tabelião de protesto e associado do Instituto de Protesto de Minas Gerais. O assunto da conversa hoje foi o protesto extrajudicial, que é uma opção para os profissionais liberais. Dr. Carlos Londe, quero agradecer a participação e os esclarecimentos aqui na Rádio Justiça. Mais uma vez, Pedro, eu que agradeço e me coloco sempre à disposição da Rádio Justiça e de todos os ouvintes para os esclarecimentos que se fizerem necessários. Muito obrigado.